Eu vou te passar agora, bem rápido, os 5 primeiros passos na elaboração de um sermão, de uma mensagem bíblica. Os 5 primeiros passos. O primeiro deles, a ideia para a pregação da palavra. Tudo começa com a ideia. E de onde essa ideia virá? Ela pode vir do convite que você recebeu para ministrar a palavra, ela pode vir das suas anotações, das leituras devocionais que você tem feito. Afinal, todo pregador da palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus diariamente. Essa ideia pode vir de uma inspiração do Espírito Santo de Deus e tantas outras. Não vou falar muito aqui, porque eu quero falar bem rápido sobre esses 5 pontos ou passos principais para você estruturar um sermão de excelência. Então, primeiro vem com a ideia. O segundo passo é a seleção do texto bíblico. Qual é o texto bíblico que você vai ministrar? Qual é o texto bíblico que você vai usar como fundamento, como base para ministrar a palavra? Se você tem uma ideia e esta ideia veio de uma leitura devocional que você já tem feito e anotou na sua agenda, no celeiro de ideias, ótimo, está ali resolvida a questão. Mas se você não tem ainda um texto selecionado, é a hora de entrar em oração, falar com Deus para que o Espírito Santo te revele um texto bíblico para você usar como fundamento, como base e ensinamento naquela oportunidade. Você já tem uma ideia, aí você vai buscar um texto bíblico que possa apoiar essa ideia. O ideal é que a ideia saia do texto bíblico, mas nem sempre isso é possível. Então, o segundo passo é a seleção do texto bíblico. Ok, você tem uma ideia, agora você já tem o seu texto bíblico, agora você vai estudar esse texto bíblico para chegar à grande conclusão sobre o que é que esse texto bíblico quer ensinar. Qual é a ideia central do texto bíblico que eu selecionei? Então, o que esse texto diz? O que ele fala? E a primeira análise que você precisa fazer como pregador é saber o que é que esse texto bíblico falou para os seus primeiros ouvintes. E agora, uma vez que você entende isso, você vai ver o contexto onde ele foi ensinado, ministrado, escrito. Aí você vai pegar esse texto bíblico e a ideia dele, agora você está no terceiro passo, que foi a análise com a ideia central desse texto. Você vai formar uma tese sobre o que esse texto está dizendo para nós hoje. Então vamos lá, o primeiro passo, a ideia. O segundo passo, o texto bíblico. Ou pode inverter sem problema nenhum. O terceiro passo é o estudo para descobrir a ideia central desse texto. Qual é a tese que esse texto está, então, ensinando. Agora vamos para o quarto passo nessa sequência. Se você quiser usar como tese o quarto passo, tudo bem. Eu só estou resumindo aí. Agora, você vai elaborar o título da sua mensagem. Quarto passo, o título. Então, como é que você formula um título para que esse título seja atraente para os seus ouvintes? Então, esse título ele precisa ser breve, sucinto, no máximo 7 palavras, e este título deve ser extraído, retirado do texto bíblico que você selecionou. Isso parece uma tarefa difícil, mas não é. Com a prática, você vai melhorando e vai entendendo isso. Eu tenho, inclusive, um e-book, Homilética, do convite à pregação, onde eu explico detalhadamente todos estes passos até a elaboração final da mensagem e a sua apresentação. Vou deixar o link aí desse e-book que você pode adquirir se assim você desejar. Vamos lá, então agora
você está trabalhando com o título, com a mensagem que você vai transmitir. Esse título tem que atrair a atenção das pessoas, tem que falar para os seus ouvintes naquele dia, naquela ocasião em que você vai ministrar a palavra. Quinto passo, falei de 5 passos para você estruturar. Agora vem a divisão do seu sermão. Então, o sermão que você já teve a ideia, selecionou o texto bíblico, estudou, analisou o texto bíblico, descobriu qual é a ideia central do texto, formulou essa tese, agora você elaborou o título, chegou a hora de você dividir esse título. Então, é a hora de você fazer com que esse texto bíblico seja trabalhado de forma bem dividida, distribuída, para que você possa, então, ensinar aos seus ouvintes, à igreja, à congregação, onde você for ministrar, para você ensinar aquele texto bíblico. Então, se o título sai do texto, as divisões vão sair do título. Deu para entender essa sequência? Então, você vai agora preparar essas divisões. No mínimo 2, porque você não pode dividir alguma coisa em uma só parte, não tem sentido. Então você deve dividir na quantidade que você achar necessário para poder ministrar bem aquela palavra. Em outra ocasião, eu preparo outros vídeos para que a gente possa aprender mais sobre este assunto. Afinal, eu já passei mais de 40 anos ministrando a palavra e eu quero passar aqui algumas dicas de toda essa experiência que eu tive a oportunidade, então, de estar vivendo nesse ministério pastoral e passando essas informações para você. Se você tem interesse no assunto, se inscreve aí no meu canal, dá um like aí e Deus te abençoe.